Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a nuestra serie de conferencias precoloquio dentro del marco del 12º Coloquio Estudiantil de Investigaciones con Protistas. En esta ocasión tenemos el honor de presentar al doctor Roberto Pedroso Díaz. Él es profesor del Departamento de Zoología de la Universidad Federal de Juiz de Fora, en Brasil. Su campo de investigación se ha enfocado en el estudio de la diversidad de ciliados, tanto de vida libre como simbiontes que habitan el tracto digestivo de mamíferos herbívoros de Brasil. Asimismo, el doctor Roberto ha realizado contribuciones sobre la taxonomía, ecología y aspectos moleculares de ciliados de la clase Lithostomatea y la subclase Peritrichia. También ha realizado aportes sobre la diversidad de hemoparásitos del filum apicomplexa en aves silvestres, y recientemente ha participado como coautor en la compilación de los ciliados que habitan en bromelias de la región tropical, cuyo interés se enfoca en comprender la evolución de estos protistas dentro de este tipo de microambientes. El día de hoy, el doctor nos hará el favor de ofrecernos una conferencia titulada Diversidad de ciliados na era da integração, foco en ecosistemas do sudeste brasileiro. El doctor nos va a hacer favor de ofrecer su plática en portugués. Para ello le hemos solicitado amablemente que su plática nos la imparta con un portugués que todos podamos comprender. Del mismo modo, ustedes pueden hacer las preguntas en español y nosotros se las vamos a transmitir al doctor. Sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor Roberto. Graças, Carlos. Muito obrigado. Agradeço o convite a todos que colaboraram e há mais de 10 anos realizam esse colóquio. E queria parabenizar a todos pela organização, agradecer o convite da Universidade Nacional Autônoma do México e dizer que é um prazer para mim estar aqui hoje para falar de um assunto que é um prazer, é um tema de trabalho bastante prazeroso. Só queria saber se vocês estão vendo a tela para a gente iniciar, por favor. Sí, Roberto. Sí, te escuchamos bien y te vemos. Obrigado. Bom, o tema da palestra de hoje é uma conversa sobre a diversidade de ciliados aqui em ecossistemas brasileiros, mais especificamente aqui no sudeste do Brasil, nessa região aqui em amarelo. Eu vou falar então um pouco sobre alguns estudos realizados pelo Laboratório de Protozoologia em colaboração com instituições do Brasil e também instituições de outros países. Bom, então, ciliados, um grupo bastante diverso, alguns autores dizendo de 8 a 12 mil espécies, com perspectivas de 5, 10, 20 vezes mais do que essa biodiversidade. Então, nós vamos falar hoje sobre um clado, um grupo dentro dos eucariotos alveolata, especificamente dentro de alveolata, um filo com características aí bastante marcantes dentro dos protistas, com grande complexidade estrutural, uma infraciliatura, tipo de núcleo, comportamento reprodutivo bem distintos dentro aí dos eucariotos. Roberto, un Sim? favor, si puedes compartir la presentación porque se removió de la pantalla, por favor. Ah, sim. Listo, Tudo certo? ya la vemos. No pasa nada. Obrigado. Gracias. Obrigado. Eu que agradeço. Bom, então, vamos falar sobre a diversidade de ciliados dentro desse aspecto da biodiversidade mais ampla, integrativa, focando em alguns ecossistemas aqui dessa região do sudeste brasileiro. Então, aqui uma imagem que mostra Darwin olhando para a árvore da vida, e aqui imagens dos ciliados, para relembrar o que eu já disse, um grupo aí monofilético dentro dos eucariotos, dentro de alveolata, com características específicas, grande biodiversidade e complexidade. Gostaria de dedicar esse estudo, essa conversa a Margarita, que eu tive a honra de conhecer em 2018, uma alma bastante sensível, bastante aberta, muito risonha, que eu tive a honra aí de conhecer numa visita ao México, num trabalho
que fizemos juntos, então eu dedico a esse estudo, o carinho a ela, pela cordialidade e como ela recebeu nós, eu e minha esposa aí no México, foi bastante carinhosa, aprendi nesse pouco tempo de convivência bastante com a Margarita. Bom, eu organizei a divisão da apresentação em 4 blocos. O primeiro bloco sobre o histórico da ciliatologia, logo após dados do nosso laboratório sobre diversidade de ciliados, alguns estudos que foram realizados por vários estudantes e colaboradores do laboratório. Uma parte da apresentação sobre, mais para o final, sobre a era da integração. Nos últimos 5, 6 anos, há uma nova visão de como atuar e investigar a biodiversidade com foco nos ciliados, e um fechamento final, tentando linkar todos esses dados que vão ser apresentados. Bom, uma história que eu gostaria de contar, né, ao invés de seguir de forma linear esses tópicos, ou tentar seguir, mas também traçando algumas informações históricas de como estou hoje aqui falando para estudantes do México e como eu conheci e tive o primeiro contato aí com pesquisadores da Universidade Nacional Autônoma do México. Bom, tive um contato com a professora Rosaura em 2012, quando estava fazendo meu doutorado. Nós fizemos um estágio, trabalhamos um período curto, de alguns meses, nos Estados Unidos, na Universidade Nacional da Carolina do Norte. E logo em 2018 fiz uma visita e fiz um trabalho com coletas no México. A professora Rosaura já esteve aqui por 2 vezes na nossa instituição. E desde essa época, de 2012, então, a gente iniciou uma proveitosa colaboração e que se tornou uma amizade e que se expandiu para outros estudantes do laboratório de protozoologia do México, daí da UNAM. Bom, então eu vou contar essa história um pouco antes desse contato com a professora Rosaura, e aqui um marco, né? Em 2012 nós nos conhecemos, eu estava no final do meu doutorado. Então, como era a ciliatologia antes de 2012, eu vou te explicar o porquê que eu estou o marco de 2012, né? Houve um encontro importante em 2012 para se pensar o futuro dos estudos sobre biodiversidade de ciliados nos Estados Unidos, e foi lá que nós nos encontramos, eu e a professora Rosaura, e 2018, então, foi esse encontro com a Margarita, a qual eu dedico essa apresentação. Bom, então, até 2012, fazendo uma rápida apresentação histórica sobre a ciliatologia no campo da biodiversidade, há vários autores que concordam que a era da descoberta foi até 1950, começando lá nos anos 1800, onde havia estudos com descrições muito simples, usando microscopia mais simples, e isso houve um grande avanço nos anos 1900, no século XX, mas ainda assim usava-se apenas a observação em vivo desses organismos com desenhos, e a partir de 1950 iniciou-se uma nova era, chamada de da era da infraciliatura, quando foram implementadas técnicas ciliatológicas, muitas delas usando prata, que revelaram e evidenciaram várias estruturas importantes dos organismos, deixando a taxonomia, ou a classificação, ou a organização um pouco mais refinada. Surgiu nesse mesmo momento a microscopia eletrônica, primeiro a varredura, mas logo após, uma nova era, de 70 a 90, a era chamada ultraestrutural, quando a sistemática começou a implementar elementos ultraestruturais em trabalhos bastante aprofundados, com muito detalhe sobre a infraciliatura, aspecto importante naquela época para se investigar e reorganizar a sistemática do grupo como um todo. Logo após a década de 90, até os dias atuais, é chamada da era das moléculas, uma era mais moderna. Então, didaticamente, essas 4 eras foram implementadas como organização histórico-didática para a gente entender o uso das ferramentas e o avanço do estudo, do entendimento da biodiversidade em ciliófora. Então, não só em sistemática, mas em outros campos também, quando se fala de biodiversidade. Bom, se a gente puder fazer uma reflexão
recente sobre o histórico da ciliatologia, nas décadas de 1980 e 90 até os anos 2000, havia uma clara separação com pouco investimento ou trabalhos linkando morfologia ou abordagem morfológica, abordagem molecular e abordagem funcional. Então, aqui 4 autores importantes, pesquisadores que produziram muito reconhecidos na área, há vários outros, mas que nessa época, durante esses 20 anos, foram ícones e continuam sendo aí pelos seus trabalhos até recentemente. E o professor Tom Fenchel ainda é vivo, o professor Lin, o professor Feusner e o professor Klemp já faleceram. Então a organização nessas 2 décadas dividia os pesquisadores nos morfologistas, naqueles que trabalhavam com biologia molecular e naqueles que tinham um olhar mais funcional para a biodiversidade. Havia alguns, como o professor John Klemp, que estava nesse meio aqui, tentando unir esses pesquisadores, e conta-se, historicamente, que nos congressos, nessa década, havia sempre essa divisão, claro, de pensamento, de filosofia, de visão, de como olhar para a biodiversidade, embora tenha sido aí 2 décadas vigorosas para a produção e conhecimento da biodiversidade. Mas cada um com um olhar diferente, fazendo esforços para ampliar essa visão sobre a biodiversidade de ciliados. Então, logo após essas 2 décadas, onde havia essa clara separação e pouca união entre as abordagens, nos anos 2000 começa uma integração, uma ligeira conexão nos anos 2000 entre abordagens diferentes e começa, então, a aflorar esse início de integração entre disciplinas, entre abordagens, entre ferramentas, com uma visão mais ampla do que seria a biodiversidade. Então, durante os anos 2000 até 2012, parece que foi um auge desse início, dessa conexão bastante ampliada. Como eu disse, 2012 foi um ano marcante dentro dessa temática, porque, em relação aos ciliados, houve um evento nos Estados Unidos, na Universidade, como eu disse, da Carolina do Norte, e esse evento tinha como premissa integrar visões de pesquisadores que estudam biodiversidade de ciliados, para que houvesse, então, um entrar de um novo paradigma dentro do estudo da biodiversidade, saindo daquele paradigma antigo, da separação, voltando ou olhando para um paradigma novo da integração, tentando chegar no meio termo, ou nesse centro aqui, de se olhar para a biodiversidade com várias abordagens e tentar entender as suas aplicações a partir desse entendimento de quem são, a partir do entendimento da genômica e a partir do entendimento da função desses organismos nos ecossistemas. Então, a partir de 2012, nessa reunião, vou falar um pouco dela, se pensou no futuro da ciliatologia, dentro dessa abordagem integrada, quais seriam os melhores aspectos, visões, ideias, referenciais teóricos para que houvesse uma nova visão dessa biodiversidade. Então, houve em Durham, nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, um primeiro evento, em 2012, chamado evento aí sobre a biodiversidade, ou Network para a Biodiversidade de Ciliados, uma visão integrada, unindo pesquisadores, convidando pesquisadores de várias partes do mundo. Bom, como eu disse, naquela época, eu ainda estava no doutorado, o professor Inácio, que é um grande ciliatologista da América Latina, conhecido aí no mundo todo, sempre trabalhando com morfologia, com bastante acurácia, usando várias ferramentas. Ele foi convidado para essa reunião. Na época, ele não se sentiu à vontade para ir na reunião, disse que não ia entender muito bem a língua, mas teve algumas dificuldades pessoais. Na última hora, ele ia viajar, faltando poucos dias para a viagem, ele disse, não vou poder ir. Alguém no laboratório precisa ir lá e representar nosso laboratório, na época, o laboratório no Rio de Janeiro, de protistologia. Então, naquele momento, uma semana antes do evento, ele informou para os colegas do laboratório, ninguém estava com condição de ir, eu também não tinha nenhuma condição, era um evento amplo, com vários ciliatologistas experientes, para se refletir o futuro da ciliatologia, mas naquele momento, então, o único que teve a falta de
de noção, vamos dizer assim, coragem mais do que capacidade, foi eu, e ele então falou: Roberto, você precisa ir e representar lá o laboratório, refletir sobre as questões da biodiversidade na América do Sul, então você precisa ir. E aí, né, aquela dificuldade toda, mas falta uma semana, não tem condição, ele: não, você vai. E pronto, você vai, a gente arruma um jeito. E aí, conversando com uma das maiores cientistas que eu conheço, uma cientista numa visão bem ampla, hoje tem 96 anos, ela me disse assim, quando, né, contei o caso a ela: muitas vezes a gente, quando precisa sair, precisa conhecer o mundo, a gente parece ali uma ave filhote que está recebendo o alimento, ainda não consegue ter uma visão clara, não consegue entender muito bem naquele processo, mas de alguma forma a gente tem um aprendizado. Então, naquela época, ela contou essa história sobre esse dado que eu passei para ela, esse fato. Eu não entendi muito bem na época a alegoria, mas logo depois a parábola ou a ideia que ela me apresentou foi muito clara quando eu estive lá no evento. Fui para o evento, então, em 2012, encontrei e conheci a professora Rosaura nesse evento. Lá começamos a início de algumas colaborações. E nesse evento, então, foi decidido, com algumas premissas, o futuro potencial da ciliatologia em direção a uma abordagem mais integrativa. Então, esses aqui foram as pessoas que participaram do evento, pessoas de vários países, não eram muitas pessoas, principalmente da Europa, Estados Unidos, México, Brasil e Ásia, vários pesquisadores da Ásia. Então, esse evento, em 4 dias, nós tomamos café, almoçamos, jantamos, ficamos o dia inteiro junto, 4 dias, conversando sobre o futuro dos estudos sobre a biodiversidade em ciliados, para propor algumas premissas e caminhos para o futuro, dentro do referencial teórico e também na abordagem política, de alocação de recursos financeiros para esse tipo de abordagem. Então, nesse evento, foram lançadas 20 ideias que se chamou aí de 20 desafios no estudo da biodiversidade de ciliados, em 2012. 10 deles são desafios relacionados à parte teórica. Alguns deles aqui. A relação entre os genes, a fisiologia celular e as questões ambientais. Então, esse foi um grande desafio que se apresentou como uma premissa para estudos futuros, onde não se havia ainda, naquele momento, estudos robustos sobre o tema. Sistemas da fisiologia e das organelas, a relação disso com as condições externas ambientais, epigenética, mecanismos moleculares relacionados à mudança ambiental, papel dos ciliados nos ciclos biogeoquímicos, efeito das mudanças climáticas sobre a biodiversidade de ciliados, especiação numa visão ampla, as taxas evolutivas, macroevolução, morfologia, ontogenia, relacionadas com a especiação ou com temas conjunto com a especiação. Arquitetura de genomas seria um tema futuro importante. Biogeografia, dispersão, padrões de biodiversidade, hotspots mundiais de biodiversidade desse grupo, e ciliados simbiontes, ou seja, relacionados com vários potenciais hospedeiros, com foco na especificidade, coevolução, entender um pouco mais essas relações. Então, esses foram os 10 desafios lançados de forma teórica. Depois dessa discussão ampla, com mais de 50 itens, foram condensados. Eu estou apresentando de forma bem simplória aqui, mas eles são bem robustos. E no final dessa reunião, esses foram os 10 desafios teóricos que pareciam ser os grandes desafios para as próximas décadas. E também foram lançadas 10 ideias relacionadas a esses desafios políticos, alocação de recursos, política científica. E aí eles lançaram 10 também. São eles aqui. Aplicações práticas para a biodiversidade. Ou seja, para que serve entender o conceito de espécie enciliófora, como que eu posso aplicar isso em estações de tratamento de esgoto, por exemplo, posso aplicar em produção animal, qualidade do solo, agricultura, doença, saúde animal. Então, essas eram algumas dos desafios. Outro desafio, lançar ciliados como organismos modelo.
E isso aconteceu, vem acontecendo. Apresentar um formato informatizado da árvore da vida para a ciliófora, com informações concatenadas de distribuição geográfica, ecologia básica, biologia básica, fisiologia, tudo dentro de um site, de uma matriz, onde eu poderia incrementar a árvore da vida. Esse é um grande desafio. Já tem iniciativas nesse ponto. Treinar sistematas, esse foi um grande ponto polêmico, e se sabia que era um ponto difícil de se conquistar. Esse é um grande desafio que ainda continua a existir. Treinar mais sistematas com foco mais amplo, integrativo, mas também relembrando a morfologia. Aplicar o novo paradigma da biodiversidade integrativa, que eu já vou falar o que ampliar o número de coleções de bancos de DNA, coleções modernas e modernizar as existentes, organizar um protocolo para descrever e redescrever a espécie. Então, se essas pessoas que estavam nesse evento e os seus colaboradores entendem que para descrever uma espécie eu preciso de uma sequência de morfologia, de alguma informação ecológica, esse é um padrão que todo mundo vai precisar seguir nesse novo paradigma integrado. Acelerar o ritmo do entendimento da biodiversidade, com coletas amplas, esforços conjuntos com mais autores e uma rede de colaboradores. Ampliar a divulgação a partir de aplicativos e conexões entre pesquisadores na web, e reforçar o entendimento sobre a importância social, econômica e tudo que esses estudos poderão propiciar de impacto para a sociedade. Então, esses foram os 10 desafios relacionados à questão política e alocação de recursos na época. Então, por isso, um marco em 2012, e aí voltando a contar a história, né? Em 2012, após esse evento, eu e a professora Rosaura ficamos algum tempo no laboratório do professor John Clamp. Os dois, né? Mas o professor John Clamp foi um dos maiores especialistas em peritríquia no estudo dessa biodiversidade, além de vários outros grupos, mas ele começou com os peritríquios, e sobre a família Lagenófridae, é um grupo de ciliados loricados, ele descreveu mais da metade das espécies da família, ou um pouco mais da metade, e são muitas espécies. E a professora Rosaura trabalhou muito tempo também com essa família, e lá nós discutimos ou trabalhamos um pouco dentro desse tema, que era estudar esse grupo de ciliados loricados peritríquicos, numa visão um pouco mais ampla, um pouco mais integrada. E lá, então, nós trabalhamos um pouco sobre esse tema. Eu levei imagens para esse trabalho lá, tentando sequenciar esses protozoários. Aqui, uma imagem de um ostrácoda, um crustáceo, e aqui algumas estruturas aderidas a ele, são ciliados, loricados, peritríquicos. E esses ostrácodas são aderidos ou vivem dentro da bromélia, mas vezes ou por vezes aderidos a sapos bem pequenos, 3 centímetros, 5 centímetros, que vivem dentro de bromélias aqui na região tropical, aqui na região litorânea do sudeste brasileiro. Então foi investigado essa relação aqui, que a gente chamou de hiperforesia, o ciliado em cima do ostrácodo, em cima do sapo, que está dentro da bromélia. Então, esse grupo, esse tema foi investigado de forma mais ampla lá nos Estados Unidos. Nós trabalhamos um pouco nesse estudo. A morfologia foi feita aqui no Brasil, e o estudo molecular, parte dele foi feito lá. Então, durante esse tempo, o professor Clamp, no final desse estágio, quando fiquei lá menos de 2 meses, ou por volta de 2 meses, ele me disse assim: Roberto, eu tenho uma proposta de trabalho para você. Você está finalizando o doutorado, você volta para o Brasil, você defende a tese e volta aqui para o laboratório. Não havia muitos estudantes na época, quase nenhum estudante lá no laboratório dele, 2 ou 3 pesquisadores da China. E ele disse assim: eu preciso de pessoas para implementar aquilo que a gente discutiu na reunião. A gente precisa começar. E aí ele disse assim: a proposta, ontem pensando sobre uma proposta, eu analisei
Aonde tem museus no mundo que tem coleções com esse grupo de ciliados, loricados, Lagenófridae, tem vários países na Europa, tem dados na Austrália, na China, Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, e precisa-se de alguém para analisar toda essa biodiversidade. A minha proposta é fazer um estudo integrativo dessa família, usando sequenciamento com vários genes, morfologia aprofundada, ultraestrutura, além disso, dados ecológicos, porque tem dados ecológicos dessas espécies, de crustáceos, que são os hospedeiros, fazer uma análise de especificidade, plasticidade dessas espécies, morfologia, filogenia, tentando integrar um pouco esse conhecimento. A proposta é um trabalho de 3 anos, tem que viajar, coletar e olhar esses museus aí de todos esses pontos que eu marquei no mapa. Ele me mostrou um mapa na época que mais ou menos eram essas regiões, para estudar com esse novo olhar. Então, a partir dali, abriu um novo horizonte de perspectivas do que eu entendia do que era a biodiversidade de ciliados, do que eu entendi naquele evento, que eu pude participar muito pouco pela inexperiência, mas aprendi muito de como seria o futuro da ciliatologia naquele momento. Naquele momento eu precisei retornar para o Brasil por questões pessoais, entrei, passei num concurso em 2013, logo depois, e em 2014 retornei para a Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu fiz boa parte da minha formação como professor aqui nessa universidade em 2014. Então, retornei em 2013 para essa instituição, começando a trabalhar com essa vontade de atuar dentro daqueles desafios que eu sabia que seriam os desafios para os próximos anos, para as próximas décadas, tentando formar estudantes a atuar na formação de recursos humanos aqui no Brasil. Então, para mim, aquele marco de 2012, não sou eu o mais importante nessa história, mas o importante é a reunião em 2012, onde vários pesquisadores disseminaram essas informações logo após a reunião, e eu poderia dizer que é como se fosse ali a alegoria de Platão, há 400 anos antes de Cristo, dizendo que escravos numa caverna só conseguiam ver imagens projetadas porque havia um fogo atrás deles que eles não sabiam, mas eles só viam essas imagens sem saber a origem, e essas imagens, então, para eles era a realidade que eles conheciam do universo, ou do planeta, ou do local onde eles viviam. Então, você saindo dessa visão, usando novos olhares, novas ferramentas, uma nova abordagem, e saindo dessa caverna, foi o que eu poderia dizer que aconteceu nesse momento de participar dessa reunião, entender o que aconteceria no futuro da ciliatologia. Então, ali, no final da reunião, eles brincaram, né? Isso aqui parece uma alegoria de Platão. A gente está saindo aqui das eras e a gente está indo para um outro universo que não são eras mais separadas. A gente não consegue dizer que está integrando algumas coisas, elas já estão integradas. A gente só precisa reconhecer esses padrões integrados. Então, essa foi uma mensagem lá no final da reunião, pensando que a gente deveria sair das cavernas do passado, que foi importante, mas almejar um futuro novo. Então, nesse momento, defendi a tese, como eu disse, retornei para o laboratório de protozoologia, onde realizamos vários estudos ao longo desses últimos anos, 7, 8 últimos anos, relacionados com checklist de espécies de ciliados, inventários em vários ecossistemas, morfologia, caracterização integrativa molecular e morfológica de algumas espécies, ecologia e aplicação do uso dos ciliados, sistemática, evolução e filogenia desses organismos, e, recentemente, início de estudos macroevolutivos, com a participação e chegada da professora Mariana Rossi, que há um pouco mais de 3 anos, também conseguiu uma posição efetiva e permanente no laboratório, e hoje é uma das pesquisadoras aí que coordena o laboratório de protozoologia. Então, a partir desse período, eu vou falar e mostrar aqui rapidamente alguns estudos entre 2013 e 2021, realizados no laboratório por vários estudantes, por vários pesquisadores, professores e colaboradores internacionais e nacionais.
Então, não é um volume muito expressivo de estudos, mas são estudos que tentaram resgatar aquelas ideias dos grandes desafios da protozoologia no foco ciliófora para os próximos anos. Então, vou voltar um pouco no tempo e trazer alguns estudos aqui sobre essas abordagens. Ainda naquela ideia mais antiga de abordagem morfológica, molecular e ecológica, eu coloquei aqui números que representam modelos e exemplos de estudos. Por exemplo, o número 5 são estudos só com base em morfologia que realizamos no laboratório. Trouxe aqui 1 ou 2 exemplos de cada um desses números que representam isso, a abordagem. Então, número 1, estudo que abordou tanto morfologia molecular e a parte funcional. Esse é o grande desafio, e a gente tem muito poucos trabalhos nesse campo, muito poucos. Na área morfológica, a gente tem um volume maior de estudos. Na área molecular, está ampliando também o número de estudos, mas não é um volume maior. E a parte ecológica, da mesma forma que a molecular, vem se ampliando no nosso laboratório. Então, nesses poucos anos aí, 2013 para cá, nós mais ou menos publicamos um pouco mais de 35 trabalhos e acessamos em torno de 200 espécies de ciliados, coletando, fotografando, não só fazendo checklist, mas isolando pelo menos aí 200 espécies, que a gente tem o mínimo de algum dado morfológico e boa parte, talvez 30% ou um pouco menos de dados moleculares e ecológicos. Então, vou usar alguns exemplos desses 7 números aqui. Vou começar pelo número 1, que integra morfologia, ecologia e abordagem molecular. Então, só para dizer onde a gente coletou esses organismos, aqui em ecossistemas do sudeste do Brasil, aqui é a região sudeste, são 4 estados, a gente coletou em ambientes de água doce, bromélias, ambiente marinho, ambientes, então, poluídos e água cristalina, nascentes, solo, líquens e hospedeiros diversos, principalmente mamíferos herbívoros, mas também invertebrados aquáticos, moluscos, oligoquetas, copépodos, vários outros invertebrados aquáticos. Então, nós estudamos ciliados de vida livre e ciliados simbiontes. Simbiose entendida como uma grande relação de vida com vida. Bom, em relação ao exemplo 1, com as 3 abordagens, aqui um estudo que se iniciou de forma simples, tentando investigar ciliados associados a oligoquetas, minhocas aquáticas. Esses ciliados aqui, do chamado gênero Rabidostila, família Pistilídea, dentro dos peritríceos, ele tem um pequeno pedúnculo e vive aderido ao oligoqueta. Esse oligoqueta se move com muita rapidez, então ele se enterra no sedimento do rio, e a parte que não está enterrada é onde ficam os ciliados ali, aderidos a essas minhocas aquáticas. Nesse estudo, a gente fez uma análise morfológica aprofundada, com imagens da boca, da ciliatura bucal, microscopia eletrônica, fizemos um estudo detalhado da morfologia. Logo após, sequenciamos esse ciliado, junto com outras espécies, no mesmo sistema ou sistemas próximos, e a grande descoberta dentro dessa sequência foi que esse gênero chamado Rabidostila, associado às minhocas, ele está dentro de um clado aqui, ó, ele é a letra B de bola nessa árvore, aonde tem a letra A, C, D e E, que são ciliados coloniais, Epistilis plicatis. São ciliados coloniais, e a letra D, a gente achou também esse Rabidostila em outra minhoca, em outro oligoqueta, e todas essas espécies ficaram num clado onde havia sequência chamada Epistilis plicatis, que é essa espécie colonial. Então, houve um estranhamento, como é que pode esse ciliado solitário, que vive aqui aderido aos oligoquetas, com pedúnculo curto, está no mesmo clado onde só há ciliados coloniais, como essa colônia aqui na letra E. Então, a gente começou a investigar mais a fundo, e uma hipótese para esse estudo, a gente precisa coletar e identificar e sequenciar mais indivíduos, é que parte do ciclo de vida desse ciliado, ora ele está livre natante, ora aderido ao hospedeiro. Quando ele se adere ao hospedeiro invertebrado aqui, ó, que é muito vágil,
move muito, se movimenta muito, ele tem um pedúnculo mais curto. Quando ele está num sedimento mais estável, uma pedra, por exemplo, um solo no fundo do rio, quando ele está no sedimento, ele aumenta e forma essas colônias. Então, essa é uma hipótese que essa espécie, que parece dois gêneros serem a mesma espécie, na verdade, dois gêneros distintos, estão, né, abordando, ou estão, né, mostrando para a gente os dados moleculares que pode ser a mesma espécie, coisas que eram de dois gêneros diferentes. Essa é uma abordagem mais integrada a partir de dados morfológicos e moleculares. Depois disso, ou antes disso, né, alguns anos atrás, em 2009, na verdade, nós fizemos nessa mesma região um estudo ecológico. A gente estudou a prevalência de ciliados sobre esses oligoquetas, o sítio de localização, onde eles ficam, na região posterior, anterior do oligoqueta, a maioria fica na região posterior, por conta daquele comportamento que eu disse de enterrar do oligoqueta. A gente estudou a distribuição espacial e temporal ao longo de um córrego, de mais de 15 quilômetros, a gente coletou em 5 pontos, e viu que tinha uma relação com poluição muito grande, aumento da prevalência, e a gente investigou o polimorfismo temporal, ou seja, quando passavam os meses, essa população de ciliado tinha uma morfologia diferente. A gente não sabia se era a mesma espécie ou se eram espécies diferentes. Então, há aqui um grande modelo de estudo que a gente precisa concluir. A gente fez também estudos histológicos para ver o dano no hospedeiro, quase não causa dano na epiderme do oligoqueta. Então, esse foi um estudo não concluído ainda, que a gente tem tentado unir morfologia, moléculas e a parte funcional e ecológica numa abordagem unificada. Um exemplo que a gente, então, entende parece ser a mesma espécie com ciclo polimórfico. Ora, a gente vê o ciliado aqui como na letra A e chama ele de Arabidostila, ora a gente vê-lo como na letra B e chama ele de uma outra espécie, em outro gênero, chamado Epistila explicatis. Então, esse é um desafio que está dentro dessa abordagem dos desafios listados lá em 2012. E rapidamente agora eu vou traçar alguns exemplos, eu vou tentar ser um pouco mais sucinto por conta do tempo. Então vamos lá, um exemplo aqui na abordagem que une morfologia e moléculas. Alguns exemplos. Um estudo de 2013 sobre esse ciliado, Blefarisma sinuosum, a gente sinonimizou essa espécie com outra já existente, mostrou a validade dela, fez um estudo morfológico completo e sequenciou o 18S, embora não tenhamos feito filogenia, somente uma comparação estrutural do sequenciamento na época, não fizemos nenhuma árvore, nada sobre filogenia, mas já havia uma caracterização molecular. Esse auxiliado encontrado em várias regiões aqui do ecossistema, em vários ecossistemas também do Sudeste. Exemplo, solo, líquen, água doce, bromélia, encontrado lagos, rios, água parada é muito comum, mas também água corrente, e tem uma certa afinidade por ambientes poluídos. Foi encontrado em grande concentração em alguns ambientes contaminados. Um outro estudo já recente, do ano passado, a gente estudou ciliados mobilídeos, um grupo que tem um disco adesivo que se adere, nesse caso aqui, a copépodos, e a espécie única que havia aderida a copépodos era uma espécie já conhecida com morfologia muito clássica, então a gente iria redescrever e lançar uma sequência com uma filogenia para essa espécie. Então, essa espécie chamada Tricodina diaptome era aquela que era comum em copépodos, registrados em outros ecossistemas, não no Brasil, era o primeiro registro, mas uma análise mais refinada da filogenia e resgatando toda a história taxonômica do grupo, a gente viu que, na verdade, se tratava de uma espécie já descrita que ocorre em peixes e que também ocorre no copépado, porque eles ocorrem no mesmo ambiente. Então, copépodos e peixes coexistem e, com esses dados moleculares que nós mostramos aqui, fica claro que a espécie encontrada em copépado ela tem 100% de identidade com duas outras sequências encontradas em peixes, lá na Ásia. Então, pela distância física, geográfica e pela alta similaridade genética,
nós, então, dissemos, olha, essa espécie é sinônima, na verdade, é a mesma espécie encontrada lá. É uma espécie já existente, Trichodina acuta. Então, um trabalho que tinha um foco de redescrever, ele fez uma revisão sistemática, histórica, por estudantes, pesquisadores ali do laboratório. O outro trabalho que foi publicado recentemente, esse ano, um trabalho que demorou um longo tempo para ser publicado, um trabalho muito robusto, de muito esforço, de uma estudante do laboratório, agora pesquisadora, já doutora, uma revisão sobre uma família de ciliados comum em simbiontes, mamíferos herbívoros. Foi feito um trabalho a partir de dados moleculares, revisitando toda a morfologia para se entender as relações evolutivas, fazendo um trabalho minucioso de revisão morfológica para se entender os dados moleculares atuais e tentar fazer inferências sobre as relações evolutivas. E, como um dos achados do trabalho, a ciliatura oral ela reflete a distância genética ou a separação genética de uma família que era chamada monofilética. Era um grupo denominado assim pela morfologia, e a molecular já mostrava que não era um clado, e dados mais aprofundados, uma revisão da boca, da ciliatura bucal, mostrou que havia uma concordância entre esses dados da ontogenia e morfologia da ciliatura oral com a posição na árvore. Então, esse clado aqui, marcado em cinza, tem esse tipo aqui de ontogenia e morfologia da infraciliatura bucal, e esse grupo aqui, que era a mesma família, chamado pela morfologia Blepharocoritidae, na verdade, tem uma diferença e uma homogeneidade entre essas duas espécies na ontogenia da ciliatura. Então, um estudo aí que une morfologia e moléculas. Um estudo que une morfologia e ecologia. Vou tentar ser mais dinâmico aí de novo por conta do tempo. Bom, um estudo sobre ciliados aderidos a moluscos, moluscos aquáticos em ambientes contaminados ou poluídos com matéria orgânica. Foi feito um estudo morfológico para a identificação das espécies de ciliados, pedunculados, e depois um estudo ecológico de distribuição sobre a concha, onde as espécies ficam sobre a região da concha, qual região tem mais abundância e mais densidade desses ciliados, e algumas reflexões, porque nos moluscos, onde não tinha massa cefalopodal, ou seja, o corpo, só tinha concha, não se tinha ciliados. Então, a relação não é somente pelo substrato inerte ou morto. A concha, por exemplo, sem o molusco vivo ali. Então, a relação se dá entre moluscos vivos, embora na concha, com os ciliados. Um trabalho aí que uniu um esforço morfológico para identificar essas espécies, fazendo técnicas, medindo, e também um grande esforço aí para entender um pouco melhor as relações ecológicas entre ciliados e hospedeiros aí, moluscos, nesse caso. São moluscos de alguns centímetros, não são muito grandes, vivem no sedimento de água doce. Um estudo que conectou molecular e a parte ecológica, ou alguns, na verdade eu trouxe um estudo aqui mais amplo, que abordava a qualidade da água de uma região aqui da cidade, em Juiz de Fora, que está aqui na região sudeste do Brasil, em Minas Gerais, Juiz de Fora, a cidade onde eu estou agora. Foi feito um estudo há alguns anos atrás, em um córrego importante da cidade, onde tem uma represa, pontos na área limpa ou na área pouco degradada ou pristina, nas nascentes, e 3 pontos na área urbana, onde está aqui em laranja, 3 pontos de coleta na área muito poluída da cidade. E foram investigados por 12 meses, todo mês, coletas mensais, a biodiversidade, quantidade de ciliados nesses ambientes. Então, uma parte do estudo ecológico, com essa visão de saprobidade, ou seja, espécies que indicam ambientes limpos e espécies que indicam ambientes muito poluídos, o que a gente chama na ecologia de polissapróbio, ou uma região muito contaminada com matéria orgânica ou rica em nutrientes. Então, tem a zona polissapróbia, a zona oligossapróbia é uma região onde tem pouca matéria orgânica,
E aqui no meio, uma região intermediária chamada mesossapróbio. Aqui é um exemplo do Cinetoquilum, que é um ciliado margaritáceo, uma espécie, Cinetoquilum margaritáceo, ocorre em qualquer água, limpa ou suja, e algumas espécies de ciliados que só ocorrem ou na área limpa, a Altéria, por exemplo, é muito comum em ambiente limpo, com águas claras, e Carquésio é um ciliado comum na área muito impactada, com muito esgoto, matéria orgânica em decomposição, ou matéria orgânica, os nutrientes ali na água. Bom, nesse estudo, o que a gente conseguiu de resultado? A área não impactada na nascente, quase não havia muitas espécies, e ela ficou numa análise aqui de correspondência longe das outras. A área 2, que também era na nascente, ficou deslocada aqui, com poucas espécies indicadoras, mas essas aqui indicam uma água limpa. E os pontos 4 e 5, uma água muito poluída, com várias espécies indicadoras de ambiente poluído. E a área 3, uma área intermediária, que tem espécies tanto ligadas à área polissapróbia, quanto espécies também que indicam uma água limpa. Então, aqui é uma água intermediária. Isso foi identificado pela presença e abundância dos ciliados. A partir desses dados, se faz um índice, ou se calcula um índice, que é chamado sapróbio. Esse índice aumenta com a poluição, então os pontos 4 e 5, região 4 e região 5, tem uma alto índice sapróbio, que significa uma alta contaminação ou uma alta poluição por matéria orgânica. Então, a partir do índice valor 3, acima de 3, a gente sabe que a poluição ali está severa. Além da abordagem ecológica, depois de identificar os ciliados, a gente trouxe uma abordagem inovadora, que é entender ou fazer uma inferência sobre a possibilidade de predizer o grau de saprobidade indicado por uma espécie que ainda não foi estudada pela filogenia. Então, o sinal filogenético significa espécies mais próximas têm a mesma indicação de qualidade da água, no mesmo clado da árvore. Todo mundo que está junto indica a água limpa ou água suja? Será que isso acontece? Então, a gente fez uma análise com uma filogenia baseada em mais de 200 espécies de ciliados, com caracterização bastante refinada sobre a parte ecológica e com dados moleculares, para ecossistemas de água doce. E o resultado final foi que, de forma geral, houve sinal filogenético mostrando que alguns clados, como esse aqui, ó, por exemplo, esse clado aqui, a maior parte das espécies indica uma água de qualidade moderada. Então, quer dizer, se eu não sei a qualidade ou o grau de indicação de cada espécie, o que ela indica, e ela está num clado próximo, onde só tem espécies que indicam uma água moderadamente poluída, é possível que essas espécies aqui também indiquem a mesma coisa. Então, esse foi o estudo que abordou também uma inferência evolutiva para tentar suprir a falta de dados ecológicos usando uma abordagem molecular. Então, aqui a gente usou ecologia e abordagem molecular. Um estudo que, alguns estudos, rapidamente aqui, que tem abordagem clássica e morfológica, não clássica pelas ferramentas, mas apenas morfológica. É um estudo que, na verdade, foi de 2012, eu participei, é do grupo da UFRJ, o professor Inácio foi o autor. Eu cito ele porque a gente, além de descrever o ciliado, a gente trouxe uma organização da metodologia para se fazer isso. Ele é um dos trabalhos mais citados, porque a gente fez isso. Ao invés de só redescrever, vamos fazer um protocolo para o uso da microscopia eletrônica, ou seja, algo que já é feito no laboratório há muitos anos. O professor Inácio aceitou, concordou, achou importante fazer isso. Então, ele liderou esse trabalho, dizendo assim, além de redescrever, vamos trazer um protocolo para como fazer a fixação e todo o processo ou processamento para a microscopia eletrônica de varredura e transmissão. Então, é um estudo sobre uma redescrição de uma espécie que foi descrita em 1939, e essa espécie, então a gente tem um vídeo aqui que fala sobre ela, ela vive aderida a quinidários. Nos tentáculos do quinidário tem aqueles quinidócitos, ciliados não são atingidos pelos quinidócitos, não se sabe muito bem o motivo, mas há uma relação aí que parece antiga entre esses ciliados, grudados aí nos tentáculos,
de quinidários no ambiente marinho. Isso é no litoral de São Paulo, sudeste do Brasil. Aqui é uma imagem do ciliado aderido aí aos tentáculos do quinidário. Então, uma abordagem com várias ferramentas, e esse vídeo, fotos em vivo, microscopia eletrônica, técnicas, para tentar fazer uma descrição muito refinada, mas somente com abordagem, naquele momento, morfológica. Outro estudo em colaboração com o grupo do FRJ, em 2014, nós encontramos aqui próximo de Juiz de Fora, e eles encontraram em outra cidade de Minas, Caxambu, a mesma espécie de ciliado, e também no Rio de Janeiro. Nós fizemos uma descrição conjunta, parecia uma espécie nova, a gente tinha tudo para descrever como uma nova espécie, mas num consenso entre os autores, a gente refletiu que era melhor resgatar um trabalho de Stokes, quando ele descreveu um ciliado verde com essas mesmas características globais ou gerais, com uma descrição muito simples, na época, obviamente, século XIX, e a gente encontrou um ciliado que parecia que se encaixava naquela pequena descrição. É um ciliado ovalado, com essa proporção de núcleo, esverdeado, que é algo raro nesse gênero. Então, a gente preferiu não ser splitter, ou seja, dividir e falar que isso era uma espécie nova, a gente preferiu chamar de um nome que já existia, que na época era o epíteto vernalis, era outro gênero, mas a gente chamou de Apophisiella vernalis, esse ciliado, tendo então uma filosofia de não criar nomes novos, ao passo que a gente precisa então recoletar a amostra original, tipo, que é da Alemanha. Então, se alguém no futuro, na Alemanha, encontrar esse ciliado e entender que é diferente do nosso, essa pessoa no futuro vai chamar a nossa espécie de nova. Essa foi uma decisão que é um pouco atípica na ciliatologia e que às vezes a gente não toma, mas que nesse caso a gente preferiu. E quem nos sugeriu fazer isso foi o professor Berger, da Áustria. Bom, em relação ao outro trabalho, nessa abordagem apenas morfológica, a gente descreveu uma espécie do gênero Diploplastron, um trabalho também de uma, na época, doutoranda, que descreveu a espécie nova, parecida com outra já ocorrendo no gênero, mas com alguns detalhes morfológicos. A gente não conseguiu acessar o DNA para fazer estudos moleculares. Ainda assim, o trabalho foi aceito por argumentos, ou usando argumentos plenamente morfológicos, o que não é mais comum, ou que não é tão comum, depois daquela reunião lá que eu disse, de 2012. Outro trabalho aqui sobre checklist, levantamento sobre lista de espécies de ciliados da família Cyclopostide, que é uma família que ocorre em vários mamíferos herbívoros, são simbiontes. A gente fez um checklist, usou o desenho dessas espécies, fez um levantamento de hospedeiros, morfologia, um estudo também de uma estudante do laboratório, no mestrado na época, fez um trabalho amplo de revisão, muito refinado, revisitando quase 100% desses trabalhos aí que continham dados sobre a família Cyclopostida. Já finalizando, né, essa abordagem, mas uma abordagem plenamente molecular, não é comum no nosso laboratório fazer somente abordagem molecular, mas há alguns estudos. Estudo da hoje professora Mariana, na época estudante de mestrado, o trabalho foi publicado em 2015, sobre a filogenia de uma família que é bastante estudada pelo laboratório, a Fuscolecidae, são tricostomatídeos comuns aí em mamíferos herbívoros domésticos, e é estudado aí há muito tempo no laboratório pela professora Marta D'Agosto desde a década de 90. Nós fizemos um estudo que relacionou a evolução da infraciliatura, a morfologia da infraciliatura, com a posição evolutiva de 3 subfamílias dessa família, tentando relacionar detalhes da infraciliatura com a divisão dessas subfamílias, tentando entender se os gêneros dentro dessas subfamílias eram monofiléticos ou se as subfamílias eram monofiléticas, e tentando investigar algum padrão que se correlacionasse ou que se pudesse utilizar como argumento, como uma sinapomorfia para essas subfamílias, para entender a validade delas. Já houve mudanças a partir dessa visão, mas na época foi um trabalho que trouxe uma nova visão somente usando dados moleculares. Nós sequenciamos
na dissertação da Mariana, ela sequenciou vários ciliados do gênero Ostracodina. Bom, agora ainda abordagem molecular, desculpa aqui. É um estudo recente que foi aceito agora, esse mês, no mês passado, esse mês. É um trabalho da estudante Fabiola, orientada pela professora Mariana, onde se tinha a pergunta clara de tentar entender as relações, ou, nesse primeiro momento, o modo e o tempo de evolução das relações dos ciliados, não sendo simbiontes, e aqueles que são simbiontes divididos em parasitos e chamados simbiontes, ou seja, simbiontes não causando dano aí, e não dependendo claramente, gerando dano aos seus hospedeiros. Nesse trabalho macroevolutivo se investigou em quais ramos da árvore, pegando toda ou uma grande parte da sequência de Ciliófora com um tamanho maior de 1.500 pares de base, investigando quando surgiram essas relações dentro da árvore geral de Ciliófora, a gente vê que a maioria dos ciliados dessa árvore são de vida livre, mas tem alguns grupos recentes aqui, ó, que são simbiontes, principalmente ciliados aí associados a mamíferos herbívoros, e ciliados que são parasitos, que causam potencialmente danos aos seus hospedeiros em alguns ramos da árvore. Então, queria se entender um pouco desse aspecto macroevolutivo, modo de evolução dessas relações ecológicas, saindo então da condição de vida livre, que é claramente ancestral, para as condições de parasito ou simbionte. Foi feita então uma rota dessas trajetórias evolutivas, saindo de vida livre, passando para mutualista, desculpa, aqui não é simbionte, é mutualista. São ciliados associados, como eu disse, a mamíferos herbívoros, ao trato digestório. Então, as rotas que nós encontramos nessa árvore, o trabalho da Fabiola mostrou, eles saem de vida livre, perpassam por mutualistas e podem, né, gerar condições de parasitismo. Se a gente acompanha a árvore aqui, a condição de transição para a vida livre para o parasitismo é bastante comum em alguns ramos da árvore, e a condição de vida livre se tornando parasita ao longo da história evolutiva e retornando à condição de vida livre também foi encontrada em alguns ramos da árvore de Ciliófora. Então, foi estudado a fundo essa transição, em que momento evolutivo na árvore datada que aconteceu, ou quando aconteceu essa transição, ou estas transições, e foi observado claramente que a taxa de diversificação foi maior nos organismos que são mutualistas, esses simbiontes de mamíferos herbívoros que eu disse. Os parasitos também apresentam uma maior taxa de diversificação se comparado aos de vida livre, que tem um baixo espectro aqui de taxa de diversificação média. Então, os mutualistas tiveram uma alta taxa de diversificação. Então, a largura dessa linha amarela que mostra, evidencia a taxa de diversificação. Em relação ao tempo evolutivo, o parasitismo e o mutualismo são mais recentes na história evolutiva, se a gente pegar os milhões de anos para cá, de 800 milhões de anos até o tempo recente. O parasitismo começou há um tempo mais antigo, pouco mais de 200 milhões de anos, e o mutualismo é mais recente na história temporal aí de Ciliófora. Então, esse é um trabalho que usou bases moleculares macroevolutivas. Como eu disse, a professora Mariana é especialista, fez toda a sua tese baseada nessa abordagem macroevolutiva, que é bastante moderna, e que a Fabiola recém defendeu o mestrado, a dissertação de mestrado, que foi defendido mês passado, e o trabalho, mês retrasado, né, Fabiola? O trabalho já está publicado, está aceito, na verdade. E, para finalizar, então, um trabalho que só tem abordagem ecológica. Alguns trabalhos no laboratório tiveram, ao longo desse tempo, abordagem preponderantemente ecológica. Um exemplo, ciliados aderidos a esses recipientes, a gente chama aqui de cover slips, uma caixinha ou câmaras que tem lamínulas aqui aderidas. Essas lamínulas são postas no fundo de um riacho ou de um córrego, a 15, 20 centímetros de profundidade, e os ciliados, que são sésseis lá do fundo do rio, do riacho, aderem-se a essas lamínulas, e aí é possível, então, fazer estudo da diversidade desses ciliados sésseis, bioindicadores da qualidade da água,
Eu sei que no colóquio teve uma outra professora que apresentou um estudo interessante sobre peritríquios como bioindicadores. Foi uma palestra bem interessante que está aí disponível. Nós fizemos algo semelhante aqui no Brasil. A gente estudou 9 córregos, 3 com uma água bem limpa de nascente, 2 com uma moderada poluição, uma poluição moderada intermediária, e 4 em áreas bem poluídas. Os dados ambientais mostraram essa divisão que eu estou dizendo, essa clara divisão entre oligotrófico ou oligossapróbio, meso, intermediário e eutrófico, ambientes mais poluídos. Os dados biológicos também mostraram a mesma coisa. Nós fizemos levantamento dos ciliados, essa dissertação de uma estudante de 2012, ainda não publicada, a gente está finalizando esse trabalho, e os dados biológicos das espécies de ciliados peritríqueos, que são esses que eu acabei de mostrar, várias espécies, 19, aderidas lá às lamínulas, mostraram que a mesma divisão encontrada usando dados físico-químicos, que é esse gráfico aqui, ó, a área vermelha, azul e verde, também os dados biológicos corroboram essa divisão de saprobidade ou de trofia dos ecossistemas, mostrando, então, claramente que os ciliados peritríqueos são ótimos bioindicadores, não só pela presença, pela espécie, pela abundância, e também o dado geral de densidade e abundância de ciliados mostra claramente que só a quantificação da abundância total de peritríquia já é um bom indicador da qualidade do sistema, mostrando que em ambientes poluídos a abundância e densidade são altíssimas em comparação com as áreas mais limpas, as águas claras de nascente. Esse é um estudo, então, ecológico, puramente ecológico. Um estudo bem recente, não dá aqui para detalhar, né? São muitos dados, mas um estudo que também acabou de finalizar, ainda não foi publicado, sobre ciliados em estações de tratamento de esgoto, numa estação modelo que tem uma área anaeróbia e a outra aeróbia. Os ciliados foram coletados aqui na área aeróbia da estação, tanque de aeração. Esse estudo tem uma abordagem que a gente chamou de diversidade funcional, porque ao invés de identificar espécie a espécie e fazer uma análise de ecologia de comunidades, foi feita uma identificação de traços funcionais daquelas espécies. Então, eu vou mostrar um pouco o que é isso. Então, classicamente, no esgoto, em estações de tratamento, os ciliados indicam uma boa aeração e funcionamento do sistema, uma carga que está entrando ali bastante razoável e normal para um bom funcionamento. Se tem muito rotífera, não tem uma carga ali convencional, uma carga que está muito baixa. Se tem muito flagelado, a estação não está funcionando bem, principalmente esses aqui do gênero Peranema. Esse aqui é um vídeo mostrando o papel de ciliados nesses ecossistemas, né, artificiais. Eles filtram tudo que está ali pela frente, então eles são ótimos para controlar as populações bacterianas. Tirou o ciliado da estação, ela para de funcionar logo após, então, essa retirada dos ciliados. Tem vários experimentos assim mostrando isso na década de 90 e nos anos 2000. Então, ao invés de olhar para as espécies, a gente olhou para a função, para o papel que eles desempenham ou para alguns atributos diferentes. O que a gente fez? A gente dividiu, ao invés de espécie, atributos como, por exemplo, tamanho, 50 de 50 a 150 ou maior que 150 micrômetros. Dividi, então, para um atributo, um grande atributo que é o tamanho, pequenos subatributos, vamos dizer assim. Uma outra divisão, comportamento natatório, ele fica parado, céssio, ele fica aderido no substrato, rastejante, ou ele é livre natante? A gente dividiu assim porque essas diferenças mostram papéis funcionais diferentes. Um ciliado maior preda presas que o menor não preda. Exemplo, outras presas que não bactéria. Um ciliado livre natante no esgoto, ele come bactéria, mas ele não forma floco como os rastejantes. E os sésseis ajudam a formar o floco, que são flocos ali dentro daquele tanque que ajudam a otimizar a degradação da matéria orgânica pela ação bacteriana. Então, esse estudo trouxe um novo olhar que não só a lista de espécies, mas um olhar ecológico para a função que elas exercem ali. Aqui foram resultados mostrados a partir de 37 coletas feitas nessa estação,
um dado coletado por colegas de Campinas. Aqui, uma distribuição da abundância ao longo dessas 37 amostras, de várias espécies, aqui são as espécies listadas, e a proporção e abundância relativa de cada espécie. Mostrando que ao longo desses 37 momentos de coleta, não houve uma alteração tão brusca na comunidade de ciliados, olhando para a diversidade taxonômica. Quando a gente olha para funcional, menos ainda, o que quer dizer que as funções ao longo do tempo se mantêm nessa comunidade. As espécies podem mudar um pouco, mas a função que elas exercem, e a gente chama de função aqueles traços que a gente atribuiu, não mudam tão intensamente. O que quer dizer que para algum não especialista em ciliado, que não sabe identificar a espécie, mas ele sabe identificar atributos como tamanho, comportamento e outros mais simples, flexibilidade, isso facilita a aplicação do conhecimento, que era um dos desafios políticos lá, lançados em 2012, para a aplicação do conhecimento da biodiversidade aqui em investigar a eficiência de estações de tratamento de esgoto. Então, esse estudo mostrou uma consonância entre a diversidade taxonômica e funcional no ecossistema homogêneo, dizendo, então, que é provavelmente, ou tem grande potencial de aplicação em ecossistemas também diferentes, ou que tenham estações com bom tratamento e um tratamento não tão eficiente. Então, essa sincronia mostrou que a abordagem funcional e ecológica, bem diferente do tradicional, ela pode ser uma ferramenta aplicável para pessoas que trabalham em estações de tratamento de esgoto. Então, a gente cumpriu e passou aqui por alguns desses trabalhos, como eu disse, de 2013 para cá, realizado por estudantes, pesquisadores, colaboradores do laboratório. Eu trouxe só alguns, com certeza o tempo aí já está exíguo, mas quis trazer uma mostragem dos trabalhos. Como eu disse, não são feitos, né, somente no laboratório, tem colaboradores de outras instituições, mas boa parte desses que eu apresentei foram de estudantes de mestrado e doutorado e alguns pesquisadores no pós-doutorado do laboratório de protozoologia. E para finalizar, 2 minutos, Carlos, desculpe, o que é a era da integração? Então, eu disse lá, em 2012, eles estavam mostrando um futuro para a era da integração. O que seria isso? Não seria mais essa abordagem de ecologia, filogenia e morfologia separada. Esse trabalho de 2017 traz isso. Leiam esse trabalho, é um trabalho aí essencial para qualquer um que estuda ciliados. A gente precisa ler e relê-lo, mas ele traz esse saltar para um novo paradigma. Então, além daquela ideia, morfologia, moléculas e ecologia, ou a parte funcional, esse trabalho traz uma nova perspectiva que ele chama de biodiversidade integrativa. O que é isso? A gente começa a entender em vários níveis, população, comunidade, ecossistema, o papel dos ciliados, quais são os papéis funcionais, ciclos biogeoquímicos, interação genoma-ambiente, epigenética, ferramentas computacionais na arquitetura dos genomas, onde se encaixa naquele antigo paradigma tudo isso. E eles trazem assim, mais ou menos seria juntar tudo em 3 círculos de cores diferentes. Esse seria o paradigma atual da era integrativa, que não mais é morfologia, moléculas e ecologia, mas sistemática integrativa, plasticidade fenotípica e ecologia integrativa. Só para dar um exemplo bem rápido, 2 minutos. Artigos dessas 3 abordagens, só para vocês entenderem o que é cada uma delas. Sistemática integrativa. Um estudo que fez uma abordagem integrativa, estudando espécies do gênero Coleps na Europa, em vários lagos. Estudaram fazendo sequenciamento moderno, identificando várias linhagens de várias potenciais espécies desse gênero, estudo ecológico, rede de haplótipos com vários genes, um estudo, então, de sequenciamento de nova geração para estudar ao longo das várias profundidades de lagos da Europa, em várias regiões da Europa, como essas espécies se distribuíam, morfologia detalhada com ou sem algas simbionte, sequenciando essas espécies, e eles encontraram nesse estudo de sistemática molecular também uma abordagem de plasticidade, que eles têm uma alta plasticidade, espécies do gênero Coleps, um estudo recente, mas eles têm uma variabilidade genética não tão alta. Ou seja, com um genoma muito parecido, eles conseguem mudar demais, deve ser relacionado às condições ambientais
Esse, então, é um novo paradigma da era integrativa, usando sistemática integrativa. Estudo também de 2021, mês passado, publicado na revista Protist, que mostra o primeiro estudo do genoma mitocondrial de ciliados peritríqueos, dados da Itália e do Brasil, em estações de tratamento de esgoto. Estudaram esse ciliado aqui, loricado, no esgoto, amostras aí, como eu disse, do Brasil e da Itália, e fizeram a anotação do genoma mitocondrial desse ciliado, coletado na Itália, e apresentaram isso como novo modelo e ferramenta para estudos evolutivos e para a separação de espécies dentro de Ciliófora, o primeiro metagenoma, primeiro genoma mitocondrial para a peritríquea. Dentro da plasticidade fenotípica, estão estudando como os genomas se comportam. A expressão do genoma muda quando o ciliado muda seu ciclo de vida? Ou seja, eu vou estudar o transcriptoma quando o ciliado está numa fase de vida lá, aderido ao hospedeiro, ou na água livre natante. Será que há mudanças na expressão gênica? O transcriptoma é diferente? Então, estudos aí modernos também de plasticidade fenotípica. Então, não tem aquela ideia mais, é morfologia, molécula, é o quê? Não, é uma ideia ampla, plasticidade fenotípica junta expressão genômica, também inclusão de dados morfológicos para ver a plasticidade morfológica e plasticidade ecológica, ou seja, um ciclo complexo deve ter um genoma aí com expressões distintas. Estudos de ecologia interativa, dentro do projeto Tara Ocean, estudando a diversidade a partir de dados genéticos, metagenômicos, proporção ou abundância relativa de vários grupos de ciliados, algumas espécies investigadas em várias rotas marinhas ao longo de muito tempo de coleta em rotas diferentes. O tamanho da bolinha significa abundância dessa espécie de ciliado ao longo de toda essa rota oceânica. Então, um estudo que a gente chama de ecologia integrativa, por quê? Ele é ecológico, mas não deixa de fazer uma boa identificação, porque usa dados moleculares metagenômicos. Ele abre espaço para discutir dispersão das espécies, distribuição geográfica, endemismo das espécies. Tudo isso é chamado ecologia integrativa, que usa abordagens moleculares dentro das suas perspectivas aí de estudo. Então, é como se a abordagem molecular ela é homogênea naquelas 3 abordagens. Não existe mais dizer que eu estou usando molécula, eu estou usando molécula em todas essas 3 abordagens, mas o foco de investigação e as ferramentas e o olhar é um pouco diferente. Então, essa é a chamada era da integração, e esse trabalho, então, foi publicado em 2017 para chancelar essa ideia chamada de era da integração. Então, dentro dessa perspectiva, eu volto à homenagem à Margarida. A Margarita, nós nos encontramos lá, como eu disse, em 2018, já dentro dessa ideia da era da integração, quando eu fui ao México, em um projeto em colaboração com a professora Rosaura, para tentar estudar com esse olhar de novos desafios e investigar a plasticidade morfológica, molecular, de espécies do gênero Lambornella que ocorrem em bromélias. Onde ocorre bromélia, a gente encontra Lambornella, que é esse gênero de ciliado. A gente sabe que tem um mais escuro, um mais claro, um grandão. A gente quer saber, isso tudo são espécies diferentes. A gente tem vários morfotipos desse gênero. E o professor Foisner só descreveu uma espécie desse gênero, em bromélia, mas há a ideia que há dezenas potenciais espécies dentro desses ecossistemas bromelícolas. Nós fizemos coletas em Jalapa, em Veracruz, aí no México, numa expedição onde a Margarita participou, a professora Rosaura, Carlos. Foi uma viagem muito significativa para mim, muito importante, onde a gente criou vários laços aí, além de aprofundar essa ideia de concretizar alguma coisa dentro desses desafios modernos da chamada era da biodiversidade integrativa. Então, eu queria finalizar deixando uma frase que me encanta bastante e que tem a ver com esse momento de Jalapa, quando a gente coletou e fez uma expedição fantástica. Eu e minha esposa participamos, foi um evento para a nossa vida bastante marcante. E essa frase me faz lembrar esse evento, ou o evento me faz lembrar a frase. Coloquei a frase em espanhol aqui, talvez seja a única coisa que vocês entendam da palestra, mas é a mais importante. A ciência incha, em português, mas o amor edifica.
Ou seja, a ciência nos expande, nos faz ver, ou nos traz novos olhares, novas perspectivas, mas são as relações de respeito, de afeto, de cuidado, de interações positivas é que nos fazem edificar e solidificar e gerar uma matriz, uma base de alicerce nas nossas vidas, para que a gente tenha força aí no momento difícil do nosso planeta, mas a gente precisa, então, edificar algo e aproveitar a adversidade para que a gente, então, deixe, como a Margarita deixou, uma base, um alicerce de aspectos positivos, de exemplos positivos. É o que a gente pode fazer e aprender nesse momento. Então, eu finalizo agora sim, lançando aí o logo do laboratório. As professoras Mariana e Marta já conhecem, os alunos do laboratório ainda não. Então, uma homenagem aí para os alunos do laboratório. Eles auxiliam em tudo, é um grupo grande, forte, bastante produtivo, inteligente, então dedico aí também todo o esforço, parabenizo todo o esforço do trabalho que eles fizeram e dedico, então, também essa apresentação a eles e finalizo aí agradecendo a todos que participaram, todos os colaboradores de vários desses estudos que eu apresentei. Aqui em azul são círculos onde as pessoas continuam no laboratório, realizando atividades no laboratório, em vermelho os colaboradores que passaram pelo laboratório continuam colaborando, e os outros colaboradores, professores do Brasil, Itália, professor Klemp e a professora Rosário, uma grande colaboradora. E agradecer, então, Carlos, Mireia, Jorge e a Margarita novamente pelo todo o apoio, e ao Carlos também pela colaboração recente, bastante profícua, no estudo aí dos ciliados bromelícolas, que muito me interessam, um estudo ou um tema muito inovador, muito interessante, dentro dessa nova abordagem integrativa. Graças. Obrigado, Carlos. Roberto, Desculpe pelo muy tempo. obrigado. Muchas gracias. Tu plática muy profunda, muy completa. Y tenemos aquí algunas preguntas de parte del público. Tenemos a Erandeni Bucio, que nos comenta que es un gusto escucharte. Agradece mucho por tu charla y nos dice que dentro de los 20 desafíos de la biodiversidad de ciliados, ¿en cuál tú consideras que se han investigado más y en cuál se ha investigado menos? En Brasil, principalmente, aunque también a nivel mundial. Ok. Ela fala sobre os grupos gerais de ciliados, né? Es que lo tenía con audífonos, pero ya los quité. É isso, Carlos? Desculpa, eu não ouvi a Mireia. Vale. Repito la pregunta. Sim. Ok, ok. De parte de Erandeni Bucio, nos comenta que es un gusto escucharte, que muchas gracias por la charla y tiene la pregunta siguiente. Nos dice que dentro de los 20 desafíos de la biodiversidad, de ciliados, ¿en cuál consideras que se ha investigado más y en cuál se ha investigado menos, tanto en Brasil como en el resto del mundo? Obrigado, Carlos. Obrigado, eu que agradeço aí a oportunidade. Então, em relação à ciliófora, existe alguns dados sobre a parte molecular, que é um termômetro para a gente entender quais grupos estão sendo mais estudados, e há vários clados, principalmente os simbiontes, que são muito desconhecidos em relação à morfologia e filogenia, e ciliados de ambientes como bromélias e ambientes marinhos, são aqueles com maior dificuldade ou com menos informações disponíveis. Então, em cada um daqueles clados, de várias classes em que há ciliófora, há clados que são, né, que ocorrem em ambientes marinhos, que ocorrem em bromélia, que ocorrem parasitando ou como mutualista de várias espécies de metazoários. Então, na verdade, a gente não pode dizer assim, uma classe ou um clado é mais ou menos estudado, isso dá para fazer esse levantamento, mas eu poderia dizer que grande parcela das mais de 8.000 espécies ainda não tem nem um dado molecular associado. Então, a gente não tem
nem 1.500, 1.800 espécies, com qualquer dado molecular, com uma certa qualidade para a gente fazer inferência. Então, pelo menos 75% da biodiversidade descrita, né, conhecida, não tem nenhum dado molecular associado, isso ocorre em todas as classes de ciliados, é bastante homogênea essa falta de estudos. Como há especialistas em cada região do mundo, então no Brasil há especialistas se aprofundando agora em ciliados simbiontes, né? Então no nosso laboratório, a professora Marta, a professora Mariana, a Franciane, estudando a fundo os ciliados simbiontes, Priscila, então caminhando para aprofundar esse conhecimento e já tem bastante estudo sendo aprimorado no Brasil. Peritríquia, professora Laura Woods no Sul, eu trabalho um pouco também com peritríquia, então já tem mais estudos de peritríquios. Ciliados heterotríquios, professor Inácio, Noemi, são especialistas que estão estudando a fundo os heterotríquios. Hipotríquios, tem o professor Tiago Paiva, que estuda hipotríquios há muito tempo, não há muito tempo, mas bastante intensamente ou intensamente, e tem vários trabalhos sobre taxonomia e filogenia modernos aí sobre o tema. Então, esses são os grupos com maior informação no Brasil, mas não é um reflexo mundial, é uma relação do que eles chamam lá, ou chamavam de museum effect, ou seja, tem mais coletas onde tem mais museu. Então, tem mais estudos de peritríquia porque tem mais especialistas. Tem mais estudo de hipotríquia, de heterotríquia e de ciliados tricostomate porque tem mais especialistas estudando. No Brasil, esse é o cenário mais recente. Mas ainda muito aquém quando a gente compara com a biodiversidade mundial, visto os ecossistemas e os inúmeros potenciais hotspots no Brasil. Então, a gente precisa investigar. É só olhar para a Amazônia e dizer que lá tem raríssimos estudos. Só ali seriam séculos de estudo para entender a biodiversidade ciliófora na Amazônia. É um ambiente inexplorado em relação à biodiversidade. Há poucos estudos sobre solo e um ou outro estudo em riacho, quase nada. Obrigado, Carlos. Bien. De parte de Silvia Ortiz, manda saludos y te felicita por la excelente revisión del estado del arte en los ciliados y por una muy buena presentación. Tenemos también a Adrián Corona, que pregunta, ¿el hecho de que haya más ciliados de vida libre que simbiontes puede deberse a que aún no se han encontrado más simbiontes? Sim, então aquela árvore que o trabalho da Fabiola mostrou, em que a Mariana já estuda isso há algum tempo, a Franciane e vários outros alunos do laboratório, sobre a evolução e diversidade de ciliados simbiontes, parece ser o que eles chamam de energia escura para a astronomia, que é aquilo que a gente não enxerga e não vê, mas que existe. 75% do universo é energia escura, 75% da biodiversidade deve ser biodiversidade escura, que incluem as bactérias, arqueias e protistas. Então, a biodiversidade desconhecida é imensa nesse campo de micro-organismos e, potencialmente, se diz que cada espécie animal tem pelo menos uma espécie associada de simbiontes e parasitos, boa parte são ciliados. Então, se tem ciliados em quase todos os grupos de metazoa, a gente conhece muito pouco. Há exemplo de um estudo recente, Mar Profundo, onde se achou uma espécie nova de ciliada aderida a um nematóide abissal. Um verme abissal foi encontrado um novo ciliado suctório. Imagina o potencial de estudo sobre biodiversidade nesse grupo, extremamente ainda inexplorado. Eu faço essa analogia, na verdade não sou eu que fiz, o pessoal que estuda bactéria e árquea diz isso. Aquele energia escura do universo, que é 70 e tantos por cento, é também a biodiversidade escura, a biodiversidade escondida de micro-organismos. E, com certeza, há muitos simbiontes a serem descobertos aí dentro da biodiversidade de ciliados. E a maioria, ou boa parcela, teve uma descrição muito simplória e é muito pouco explorado. E é um campo rico aí para estudos aplicados também, se a gente pensar em animais de produção de metano e outros aspectos biotecnológicos também, né? Mas sim, simbiontes são extremamente desconhecidos. Bien. Sandra Lozada pregunta si hay especies de ciliados comunes
entre México y Brasil. Sim. El Bocón, que a Margarita chamava, um ciliado gigante, com quase meio milímetro ou 1 milímetro de tamanho. A gente encontrou em bromélias no México, bromélias em todo o Brasil. Tem ciliados bromelícolas que ocorrem no Brasil e no México. A bromélia é um bom exemplo disso, algo que a gente não consegue entender muito bem. No norte do México, em Veracruz, e no sul do Brasil, a gente encontrar as mesmas espécies. Como pode ter acontecido isso? Se a gente imaginar que é só uma dispersão gerada por humanos, é uma simplificação desse entendimento. E esse tema é um dos mais interessantes quando a gente fala de endemismo ou a ausência do endemismo. Então, se a gente pudesse dizer que há uma ideia que pelo menos 40% dos ciliados descritos são endêmicos, ou um pouco menos, os dados que nós temos hoje nos mostra isso. Até agora, de 30% a 40% dos ciliados descritos, talvez 30%, sejam endêmicos. Isso porque a gente não estudou os ambientes inóspitos ou ambientes mais de difícil acesso, como eu disse, Amazônia, solo amazônico, charcos do Pantanal do Brasil, regiões de geleiras, Antártica. Então, assim, há muito dado inexplorado, o que faz parecer que não há endemismo, mas na verdade, uma falsa impressão de 70% ser encontrado em qualquer lugar. Na verdade, o endemismo é muito maior, ele é desconhecido. Eu ousaria dizer que deve ser o contrário, 70% é endêmico. E se a gente entra nessa abordagem integrativa, nessa era da biodiversidade integrativa, aí quase tudo vira endêmico, porque as linhagens são diferentes, né? Então a gente começa a separar aquilo que era a mesma espécie. Então a gente vai caminhar para mudar e reverter esse cenário. Boa parte do que se falava na década de 80, que era 10% endêmico, a gente já está em 30%, 40% e vai chegar, imagino eu, que nas próximas décadas a 70% de endemismo ou mais. Espero eu poder ver isso. Bien, gracias. Nos pregunta Daniel Méndez Sánchez. Muchas gracias por su plática. Ha sido un gusto escucharlo y él quiere preguntar de los 3 aspectos, el morfológico, molecular y funcional, que son fundamentales para entender la diversidad de ciliados, ¿cuáles serían las alternativas a seguir cuando no se puede aplicar ninguno de estos 3 aspectos? Sim. Nenhum deles é um pouco mais complicado, mas vamos lá. Nesse artigo de 2017 e também em trabalhos anteriores, era bem claro a indicação do seguinte: se você conseguiu tirar uma foto em vivo do protozoário ciliado, se você conseguiu isolar esse ciliado e colocar num álcool, você já fez alguma coisa. Então, vários indivíduos potencialmente da mesma espécie, fotografados e isolados com um DNA genômico extraído e guardado, ou pelo menos guardado num álcool por um tempo. Então, esse seria assim, o primeiro passo para a gente começar de forma ampla e colaborativa a fazer algo que pudesse ampliar esse estudo em várias áreas do mundo. Era muito claro, lá em 2012, no evento que eu falei, nos Estados Unidos, em Durham, os geneticistas olhavam a apresentação dos taxonomistas e falavam assim, no final: você isolou e fixou esse ciliado? Não, mas nenhum. 250 espécies? Meu Deus do céu. Você estudou 20 anos ciliado? Não isolei nenhum. A mesma coisa, o taxonomista falava para o geneticista: mas você isolou e não fixou para a morfologia? Não fez nada para a morfologia? Não tirou uma foto? Não. Eu só mantive em cultivo. Você não viu plasticidade morfológica, não fotografou, não acompanhou mudança? Não, eu tenho umas fotos lá, se você quiser olhar. Ali começava e ficava clara a percepção de que a gente tinha um olhar muito dividido. Então começou-se ali a pelo menos dizer assim, você não precisa fazer tudo, você só precisa saber o processo metodológico de todas as etapas, e você guarda esse material, o que é muito difícil. Se eu estou lá numa montanha no México, e eu só tiro uma foto no microscópio, eu não fixo, eu não faço nada, esse material ele pode ser muito bem explorado se eu souber as metodologias básicas
de fixação e acondicionamento desse material. Então, se eu não consigo fazer muito, o que é o mínimo que eu preciso fazer? Eu costumo falar no laboratório, posso não estar certo. Mas se você tem uma foto em vivo e o DNA, você tem alguma coisa. Se você tem um monte de microscopia eletrônica de varredura, talvez você não tenha muita coisa. Mas todo mundo acha que é muito relevante fazer, detalhar a microscopia eletrônica. Então, na verdade, é saber os mínimos processos metodológicos de fixação e de acondicionamento para a elaboração e execução dessas atividades e abordagens em vários aspectos. Então, acho que essa é a resposta, né? Assim, se você só consegue fazer morfologia, ainda tem campo para esse estudo? Tem. Ele não é o paradigma daqui para frente, mas ele é muito bem aceito e sugere-se que haja colaboração desse laboratório, que precisam dele. Essa é uma frase importante. As pessoas acham que não, mas o mundo, os geneticistas, as pessoas que trabalham com biologia celular, fisiologia celular, parte aplicada genômica, eles precisam de pessoas que isolem e conheçam essa biodiversidade. Então, eu acho que é isso. Conhecer os aspectos ecológicos básicos que podem ser explorados, morfológicos e moleculares, e refletir sobre as perguntas atuais, que são aquelas que eu disse de sistemática, ecologia integrativa e plasticidade fenotípica. Dentro daquela visão, o meu trabalho, que parece simples, ele pode gerar colaborações aí imensas e possibilidades, sem fim de estudo. Obrigado, Carlos. Sí. Pregunta Jorge Cepeda, ¿qué otros ciliados, además de peritricos, pueden ser bioindicadores? Assim, então, classicamente, isso começou em 1908 com europeus classificando potenciais espécies que viviam na água suja e na água limpa. Fizeram um catálogo europeu para aquilo, isso foi sendo aprimorado, o professor Feusner e vários outros autores revisaram isso. Alguns autores criaram índices e toda a biodiversidade de ciliado ela é potencial indicadora. Quais são as métricas fundamentais? Quantidade de ciliado é uma ótima métrica. Se está poluído, tem mais do que na água limpa. É um fato. Quase 100% dos estudos. Outra métrica, se tem uma maior proporção de peritríquia do que o resto, outro fato, está poluído. Se você tem uma riqueza maior ou menor, não é uma boa métrica. O número de espécies é muito, muito próximo, mas a abundância e a proporção entre as abundâncias é muito importante. Já tem guias mostrando quais os grupos de protozoários são melhores indicadores de água limpa ou de água poluída. Dados, como a gente apresentou nesse artigo aí de 2021, quando se faz uma análise molecular, já existe uma base de dados publicada pelo professor Feusner lá na década de 90, com pelo menos 300 espécies bioindicadoras. E como ele fez isso? Na Áustria, ele estudou mais de 300 pontos de coleta, com dados físico-químicos, coletava de forma periódica, se eu não me engano, patrocinado pela Bayer, e ele tinha que fazer um guia de biodiversidade lá da Áustria, e ele, então, acumulou dados físico-químicos ao longo de anos, e depois ele gerou um índice. Olha, essa espécie aqui, ela ocorreu em qualquer tipo de água. Essa outra aqui só ocorreu numa água limpa. E eu tenho uma amostragem gigantesca de anos, e eu tenho a morfologia precisa, e eu sei quem é quem. Então, ele elaborou esse guia, e hoje, na água doce, pelo menos 300 espécies aí são relatadas com o grau de eutrofia que ela indica. O mais moderno é usar essa abordagem funcional que eu apresentei, que é a dissertação da Yasmin, para ambientes marinhos, está sendo muito comum. O aspecto da mudança funcional do sistema afeta diretamente a biodiversidade de ciliado, então o reflexo dessa mudança em ciliófora indica a qualidade do ambiente. Na água doce, ambiente marinho, a diversidade funcional, a alteração dos papéis e função dos ciliados é um excelente bioindicador. Então, a gente não pensa mais se a espécie A ou a espécie B é boa indicadora, a gente pensa se a função desses organismos no ecossistema muda, o ambiente a gente consegue detalhar. Se o transcriptoma do ciliado numa água poluída muda, a gente sabe que o ambiente está alterado. Então, essa é a visão integrativa para os estudos de biomonitoramento que vão vir aí e já tem começado. Estudos de metagenoma, metataxonômica, ou seja, identificar as espécies pela genética e ter um padrão de abundância relativa, isso é algo moderno.
estudos funcionais de expressão e transcriptoma, também é algo moderno, e diversidade funcional é uma grande abordagem nova para a ciliófora, que teve seu início aí compilado em 2017, quando Thomas Weiss, o professor da Áustria, ele revisou tudo que tinha e falou, olha, isso aqui é muito útil para entender o funcionamento do ecossistema. Obrigado, Carlos. Bien. Oscar Góngora pregunta, en la era de la integración, ¿es muy costoso hacer la parte molecular? Ele pergunta sobre o valor, o custo. Vale, vale. Sim. Então, se a gente pegar nos últimos 15 anos, quando eu comecei a estudar ciliófora era quase impossível, era muito caro. Nos últimos 10 anos, vem diminuindo a cada ano, ainda é caro, ainda não é simples fazer. Há uma discrepância nos países do mundo em quais laboratórios são organizados, montados para fazer. Não são muitos, se a gente compara com outras áreas do conhecimento, mas se a gente pensar que alguns grupos no Brasil começaram a fazer isso no Brasil em 2005, 2007, isso já tem pelo menos aí 12, 13 anos. O volume de dados é menor por conta de falta de recursos e quanto mais o tempo passa, mais barato fica. O problema é que surgem novas tecnologias e as revistas de ponta requerem cada vez mais o uso de novas tecnologias que não são baratas para se entrar no paradigma e publicar nessas revistas. Então, há essa corrida contra o tempo e tentando recurso para se participar do paradigma atual. Essa é uma necessidade. A sugestão é sempre essa colaboração, que esse próprio evento, lá em 2012, ele continua como uma iniciativa válida e ele prevê translocação de alunos trabalharem em outros laboratórios, cooperação internacional. Como eu disse, se eu souber quem faz, se ele se interessa pelo meu trabalho e eu sei a metodologia de fixação, acondicionamento, eu consigo colaborar enquanto não tenho os recursos próximos. Mas continua sendo um desafio. O hemisfério sul, quase de forma geral, sequencia pouco, exceto a Austrália, Nova Zelândia, mas o hemisfério sul, ou pelo menos continente africano, América do Sul, tem poucos especialistas em ciliófora fazendo sequenciamento. Mas, como eu disse, no Brasil, os poucos grupos já estão realizando, começaram colaborando, mas agora já tem uma estrutura montada para fazer o básico, né? Mas ainda é bastante oneroso. Gracias, Roberto. Lisandro Hernández nos hace una serie de preguntas. Él dice, ¿cuál es la proporción entre los generalistas y los especialistas? Y si se ha explorado eventos de coespeciación entre parásitos y hospederos. Então, quando a gente fala de parasitismo em ciliófora, a gente começa a pensar, ele ocorre em todos os ramos da árvore? Ocorre. Essa relação de dano e potencial literal dependência metabólica ocorre em várias classes de ciliófora. Aí você pode imaginar desde porífera até baleia, trato respiratório de baleia, intestino de todos os mamíferos herbívoros, porífero, quinidário, quitenófora, planária, irudínea, vários outros oligoquetas, poliquetas, moluscos, todos os invertebrados possíveis, tem relatos de associações. Agora, o que é realmente parasitismo, a gente tem poucos relatos porque não se tem uma definição clara por falta de dados de biologia. Ou seja, o ciliado está lá no oligoqueta, ele causa algum dano? Não sei. Aí eu chamo de epibiose, não chamo de parasitismo. Mas se eu juntar toda a relação de um ciliado aderido a alguém ou dentro de alguém, há muitos dados mostrando especialidade ou especificidade, muitos dados mostrando especificidade alta, e em relação aos generalistas, não há, no parasitismo, se a gente tirar o mutualismo, um volume imenso de dados dizendo isso, ou seja, o mesmo ciliado parasito, ele ocorre em qualquer hospedeiro. Um exemplo, um tricodina que ocorre em 300 espécies de peixe, 200, existe um relato.
uma espécie de ciliado, que ocorreu e já foi registrada em 250 espécies de peixes em vários pontos do mundo, é um ciliado generalista. Aqueles com alta especificidade, pode ser que a gente só tenha um registro daquela espécie, e a gente fica dizendo, esse aqui só ocorre no quinidário, mas a gente só tem um registro. Então, hoje, um paradigma é entender essa pergunta, especificidade dos ciliados e a distribuição e a relação mais a fundo do dano que eles podem causar. Então, eu poderia resumir assim, há os dois extremos, especialistas e generalistas, boa parte em quantidade está dizendo que eles são especialistas porque tem poucos estudos, uma espécie, um hospedeiro, só encontrou uma vez, obviamente ele vai ser especialista, mas ninguém estudou mais a fundo. Então, por isso que parece tender os ciliados serem mais especialistas. Mas, ao meu ver, os estudos modernos têm mostrado o contrário. A gente mostrou aqui um estudo de uma aluna de mestrado que viu um ciliado em copépoda, que ele era chamado de uma espécie. E no peixe era chamado de outra espécie. A sequência era 100% idêntica, a morfologia era um pouquinho maior no peixe, um pouquinho menor no copépodo. Então, o copépodo é menor, então ele está menor. No peixe, ele tem um tamanho maior, mas é a mesma espécie. Então, há uma plasticidade que pode mostrar no futuro que são mais generalistas do que a gente imagina, é o que está se caminhando. Em relação à definição do parasitismo, é que é algo um pouco mais difícil, não pela definição, mas pela aplicação dela. Exemplo, um ciliado que vive no intestino de um inseto. Ele causa dano no inseto? Não sei. Não, acho que é um comensal. Mas você não estuda a fundo se ele causa dano no intestino, se ele degrada a parede do intestino. Então, esses estudos precisam se aprimorar na biologia básica, e eles já estão avançando nessa área genômica, ou seja, de acordo com o ciclo de vida, o transcriptoma é diferente, ele expressa coisas que ele não expressa numa outra fase do ciclo. E essa pergunta está entre uma das questões dos 10 desafios teóricos para o futuro, que é a especificidade e coevolução. E os estudos de coevolução têm essa relação direta com a especificidade. Ainda para simbiontes, por exemplo, o Trichostomatia, especificidade na maior parte muito baixa. Mas para os parasitos já tem alguns dados mostrando uma boa especificidade. O professor Peter Vidati publicou alguns trabalhos recentes mostrando associação com planárias de alguns ciliados tetrimenídeos, mostrando essa potencial de especificidade. Então, aí, milhares de exemplos, não há uma definição clara. Historicamente, eu acho que todo mundo pensa que é muito mais especificidade do que generalidades, mas, na verdade, eu imagino que isso vai mudar com a aplicação da metodologia integrativa. Eu acho que seu áudio está fechado, Carlos. O micrófono, Carlos. Estás muteado, Carlos. Está mutado. Obrigado. Perdón. Gracias. La doctora Rosario Sánchez de la FES Iztacala nos pregunta cuáles han sido los otros desafíos no académicos para evolucionar en tu laboratorio. Posso perguntar? Claro. Os 3 círculos terão níveis de interação diferentes, mas vocês são muitos pesquisadores, o que deu grande número de artigos. Por isso eu pergunto, quais têm sido os outros desafios não acadêmicos para evoluir em seu laboratório? Sim. Eu acho que esse histórico, ele advém lá do início dos anos 2000, com a ideia do barcoding, com a ideia de alocar recursos para estudos modernos, moleculares, abordagens mais modernas. E aí, poucos estudantes, desde aquela época, se teria uma clara ideia de que no futuro, e esse futuro é hoje, então em 2003, a partir do barcode surgindo e patrocinando mais trabalhos com a ideia do impedimento taxonômico somente com abordagem morfológica, que em 10, 15 anos acabariam os taxonomistas e sistematas, porque
acabou a ideia a ideia da ecologia, morfologia e molecular, e passou para a ideia do geneticista trabalhar com ciliófora, quem trabalha com biologia celular trabalhar com ciliófora. O que eu vi nos congressos há 10, 13 anos atrás eram ciliatologistas clássicos. O que eu vejo hoje é um geneticista, que nem sabe muito de ciliado no sentido de conhecer, de coletar, mas ele sabe do genoma, ele sabe anotar genoma, e ele está indo nos congressos, eles estão... então, os geneticistas, pessoas que trabalham com fisiologia, biologia celular, pessoas que trabalham com bioquímica, que trabalham com ecologia geral, estão entrando nesse campo e explorando essa biodiversidade. Mas o que aconteceu politicamente foi um pouco dessa alocação de recursos voltada para a aplicação prática e para genômica e genética. Os sistematas diminuíram exponencialmente, embora o número de pessoas aumentou, mas aumentou numa proporção menor se a gente pensa nos sistematas. Então, aumentou, de forma geral, aumentou. Tem mais pessoas trabalhando com ciliado hoje do que há 20 anos. Só que esse aumentar está muito ligado às questões aplicadas e às questões moleculares. Então, um desafio é mostrar, e esse desafio que foi lançado lá em 2012, das aplicações desse grupo, é como lá, né, na alegoria de Platão, não fica olhando só para a sombra na caverna, mas saia da caverna, entenda como você pode aplicar essa informação e gerar um impacto social e econômico e a aplicação na sociedade mais direta. Então, um desafio que pode ser suprido, na minha opinião, é mostrar essa visão da aplicação. Então, você pode usufruir de ferramentas, você não se tem mais essa ideia de ser um sistemata, um taxonomista, um ciliatologista, especialista no grupo X. Acho que a minha geração está sendo uma das últimas que começou assim, mas não vai terminar assim. A minha geração já alguns colegas na época tinham esse início de formação, mas agora já tem essa nova visão. Então, as dificuldades continuam sendo alocação de recursos para estudos de biodiversidade não aplicada. O Brasil ainda teve apoio alguns anos atrás para isso, o mundo diminuiu. Então, o desafio é convencer os jovens que há aplicação possível para esse estudo, convencer as agências de fomento das aplicações desse estudo e, então, aplicá-los e realizar essas aplicações concomitantes com os estudos que são chamados de básico, mas eu não gosto de chamar assim, mas são estudos importantes. Então, os desafios hoje perpassam por essa formação e alocação de recursos. O que eles já tinham dito lá no passado, os 2 pontos que eles destacaram como os mais importantes, formação de sistematas e recursos humanos com uma habilidade mais ampla. E alocação de recursos de forma política eram os 2 desafios. Aí, como suprir? Colaboração, interação, né? Então, a globalização, informatização, possibilidade de entender que o mundo trabalha com aquilo, tem um volume grande de pessoas trabalhando, procurar essas colaborações diretas. Então, acho que esse é uma nova forma de poder entrar dentro do paradigma. Então, assim, para mim, ou parecia muito cruel, não participar do paradigma da ciência que você realiza. Então, quando você volta, eu trabalho na Europa, nos Estados Unidos, e volto para o Brasil, tem uma estrutura molecular, tem algum recurso, é possível sequenciar, é possível fazer filogenia, usar banco de dados. Mas é difícil hoje no Brasil ou fazer dados, ou fazer sequenciamentos genômicos de larga escala em vários grupos. São poucos grupos no Brasil que têm potencial para realizar esses estudos, mas já há. Estudantes do nosso laboratório saíram e já são pesquisadores em outras instituições, tem projeto de pós-doc nessa linha. O que eu acho interessante é que os alunos do laboratório, ou seja, a geração que veio agora, ela trabalhou nessa abordagem, mas agora eles já estão se lançando, por exemplo, para estudar metagenoma, para estudar genômica funcional, arquitetura de genoma, aplicação em estação de tratamento, macroevolução. Então, eles estão se lançando para a aplicação funcional da microbiota ruminal, para ver a aplicação diminuição de produção de metano e melhoria da produção de leite, ou qualidade de carne. Então, há aplicações, inóculos no solo, né? Estudando o potencial do uso de ciliado para melhorar a agricultura brasileira, fazendo estudos mais modernos, ou um estudo inicial.
Então, acho que a saída é buscar essas parcerias, buscar as empresas privadas que precisam desse serviço, se reinventar numa era que é necessário, além de aprender teorias pesadas, que não são da formação, além desse desafio, é procurar o financiamento e o convencimento das agências. Acho que é uma saída, de desafios para mim continuam sendo esses. Muito obrigada. Parabéns. Obrigado. Gracias, Roberto. La última pregunta te la va a hacer el maestro Fernando Olvera, de acá de la Facultad de Ciencias. Fer. Sim. Obrigado. Doutor Roberto, sua Obrigado. palestra foi muito interessante, parabéns. Graças. Minha pergunta é, o que você acha do interesse dos biólogos pela protozoologia no Brasil? Sim, obrigado, Fernando. Bom, assim como talvez nos outros países, a professora Marta gosta muito de dizer, a professora Marta trabalhou aí por décadas com a ciliatologia, ela disse assim, nos cursos de biologia no Brasil, não se ensinam, não se tem muitas aulas sobre protozoologia, geralmente aula teórica e pouca prática, 2, 3, 4 semanas de aula num curso de 4, 5 anos. O nosso curso tem um volume maior de aulas, então, havendo especialistas pulverizados pelo país, aumentando os cursos, melhorando os cursos, ampliando as práticas, parece ser o estímulo, porque a gente só gosta, diz a professora Marta, daquilo que a gente conhece. Então, imagino eu que os poucos protozoologistas que começaram há 30, 40 anos, formaram uma boa leva de especialistas, ou se tornando especialistas. A nossa esperança é que eles espalhem pelo Brasil, em várias instituições, e possam ampliar esse gosto pela protozoologia, aplicando isso nas aulas da graduação. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Protozoologia ela é muito forte, quase 80%, 90% focada em doenças neotropicais, que é o foco das instituições fortes de fomento e de pesquisa, no Brasil. Então, a ideia no Brasil é que a protozoologia está cercada, está inclusa somente na visão da parasitologia, bioquímica, aplicação na saúde, tem muito recurso, fomento, e a história da sociedade é assim. No Brasil, o Congresso de Protozoologia ele é associado com o Congresso de Doença de Chagas, ou leishmaniose. E você leva um trabalho, levava há 15 anos, um trabalho de um ciliado de um córrego, eles diziam assim, qual que é o hospedeiro do seu ciliado, do seu organismo? O meu hospedeiro é o planeta Terra, é o ecossistema, né? Então, eles achavam que tudo era parasita. E só existia parasito na área humana. Então, classicamente, foi muito forte a Sociedade Brasileira de Protozoologia na parasitologia, e é mundialmente muito reconhecida, mas a sociedade não abriu espaço, porque também não tinha especialistas, mas começou a abrir espaço e refletir que é necessário ampliar. Depois do Congresso Internacional, foi o ICOP, em 2009, que foi em Búzios, no Brasil. Esse congresso, então, trouxe essa visão para a protozoologia, porque no ICOP, a maior parte dos trabalhos é de vida livre. Nos congressos internacionais tem muito espaço para isso. No Brasil, a maior parte é de parasitologia. Então, no Brasil, a protozoologia é muito conhecida nos cursos da área de saúde e é muito estudada, mas na biologia, da biodiversidade geral, nessa abordagem mais integrativa, ela é ainda bem incipiente. Eu poderia dizer que não tem mais do que 10, talvez entre 5 e 10 grupos se esforçando para estudar biodiversidade de ciliados no Brasil, ou de protistas que não parasitos com essa ideia humana ou veterinária. Então, 10 grupos num país imenso continental é muito pouco para estudar tanta biodiversidade num curto espaço de tempo. Né? Então, realmente, o interesse eu acho que vai ampliar com a ampliação de formação de recursos humanos. Acho que o grande desafio aí, como eu disse anteriormente, para nós, é formar para que se expanda e as pessoas gostem porque conhecem. Imagino eu que é um grupo muito desconhecido aqui. Obrigado, Fernando. Muy bien, Roberto, pues muchísimas gracias, Roberto. Llegamos al final. Obtuviste muchas felicitaciones de parte del público. Quedaron muy contentos con tu presentación.
Y pues aprovecho también para agradecer de parte del comité el apoyo institucional que nos brinda la Secretaría de Educación Abierta y Continua y la Secretaría de Comunicación Social y Difusión Cultural de la Facultad de Ciencias para la transmisión de la conferencia. Asimismo, brevemente los invitamos el 28 de abril a la charla por parte de la doctora Mónica Ramírez, titulada Dime dónde emites y te diré quién eres. Muchas gracias a todos por su asistencia y su participación. Asimismo, agradecemos profundamente el apoyo y la participación del doctor Roberto, con muchos saludos hasta Brasil, y nos vemos el siguiente miércoles. Gracias. Gracias, Carlos.